Você já imaginou poder ganhar dinheiro fazendo o que você mais gosta? Isso aconteceu com Maurício Ricardo, do Charges.com.br. Ele começou desenhando charges, em pouco tempo passou a fazer animações. Ao longo de vários anos, ele criou um público, ficou famoso no Brasil inteiro e conseguiu viver da sua arte. Para contar a história dele, o Impulso Digital dá uma pausa nas dúvidas e abre espaço para o próprio Maurício contar como conseguiu realizar o seu sonho. Tudo começa quando ele tinha 17 anos e era chargista do jornal local. Mas a internet chega e muda tudo. Eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Eu vinha de uma história como cartunista que começou aos 17 anos de idade. Só que era um mercado muito pequeno e eu, como cartunista, fui crescendo no jornal, desenvolvendo outras funções, fazendo aquela charge política impressa. Então eu cresci em funções dentro do meu emprego e cheguei a ser o principal executivo do jornal que eu trabalhava. Mas em momento nenhum eu deixei de fazer charge diária para o jornal, o que era uma coisa meio estranha no mercado. Eu não conhecia ninguém que fosse executivo de jornal e chargista ao mesmo tempo, Então, lá para os 30 e poucos, eu comecei a ter aquela famosa crise, de será que é isso que eu vim fazer na Terra e tal? E foi nessa oportunidade que apareceu a internet, eu entrei num grupo de trabalho do meu jornal para conhecer melhor essa ferramenta e acabei saindo com essa ideia para mim. Com as possibilidades que viu no jornal, Maurício arregaçou as mangas e ficou trabalhando em casa no seu projeto pessoal. E isso sem abandonar o trabalho. Eu entrava todo dia, depois que chegava do expediente, de pijama, cafezinho, e fazia a minha atualização diária do site com uma animação sobre o tema de cotidiano e política por dia. Quem via do outro lado não imaginava que era uma estrutura tão pequenininha. Mas o lado empreendedor dele apareceu e começou a se chocar com seu emprego, ao mesmo tempo chargista e executivo no jornal. Não estava dando para tocar as duas coisas em paralelo. Eu queria ser artista, todo o meu talento era voltado para a área artística, mas eu também era um empreendedor, isso estava dentro de mim. Eu era o chargista do jornal desde os 17 anos, nunca deixei de ser. A qualquer hora do dia eu tinha que parar para fazer a charge do dia seguinte, mas ao mesmo tempo eu lidava com números, com balanços, com demissões, com admissão de pessoal. Mais tarde eu assumi a parte publicitária e de circulação, então também tinha que cumprir meta de venda, eu tinha que me preocupar se o jornal estava chegando na casa do cliente. Eu podia ter me acomodado ali se eu não tivesse esse espírito empreendedor e essa, principalmente, eu acho que o principal, mais do que o espírito empreendedor, essa inquietação em relação ao que o destino me aguardava. O que eu vim fazer na Terra? Aquela pergunta que você tem que se fazer. Tá feliz no que você está fazendo? E eu não tinha uma resposta positiva para isso. Não deu medo de ficar sem salário, Maurício? Eu tenho um amigo que diz que o salário é a pior forma de escravidão, Porque você fica preso àquilo, aquele medo, aquela insegurança do que vem depois. Eu consegui resistir 1 ano. O que eu estava ganhando fora, naquele meu trabalho que eu fazia de madrugada, já estava muito mais gratificante do ponto de vista financeiro quanto profissional. Então eu criei a coragem de deixar o emprego de 11 anos. E a história acabaria aqui se não fosse um detalhe. A decisão do Maurício aconteceu um pouco antes do estouro da bolha da internet. A crise mudou completamente esse mercado e atingiu o Charges.com.br em cheio. Me enfiei nessa aventura e 1 ano depois veio a tal da bolha da internet, que explodiu, que na época a internet, quando começou, ninguém sabia muito bem, quem tinha o capital, as grandes empresas, não sabiam muito bem como aquilo ia virar dinheiro, mas todo mundo percebeu que a internet ia virar uma grande coisa, então todo mundo botou muito dinheiro. Só que no final de um período não veio o retorno financeiro esperado para aquele investimento gigantesco que as empresas fizeram, e aí começaram os cortes, e nessa época eu perdi o meu contrato. O que manteve o Maurício trabalhando no seu sonho foi o seu público fiel. Sem a turma que entra diariamente no site, a sua história seria bem diferente. A sorte é que eu já estava de tal forma estabilizado em termos de audiência e tudo, que eu consegui ter mais 2 propostas, renegociar meus contratos. E aí sim eu posso dizer que eu fui empreendedor, porque até então eu estava muito acostumado a ter o conforto da certeza do faturamento. A partir dali eu fui realmente obrigado a ir à luta, ir atrás de novos fornecedores, ter um plano B para dentro da minha própria empresa. A crise abriu caminho para que o Maurício conseguisse viver de fato fazendo o que ele mais gosta, charges e animação. Muito legal a sua história, Maurício. Mas que dica você deixa para quem está começando agora e quer empreender na internet? Quem chega primeiro bebe água limpa, Quem chega hoje já encontra, ainda mais com a internet consolidada, em alta velocidade, tudo um universo gigante de pessoas fazendo quase tudo. Então quando você tem uma ideia legal na internet, você vai procurar na ferramenta de busca, você vai achar que tem gente fazendo algo parecido com o que você está fazendo. Aí você vai ter aquela reação de, a minha ideia era tão boa. Mas em compensação você tem as redes sociais, um Facebook da vida que você pode falar com todo mundo. Se você
passar informações, se você usar aquilo que você tem de know-how de uma forma generosa, aquilo vai te trazer retorno em audiência e, no caso de quem mexe com vendas, em vendas, porque você passa a ser uma pessoa confiável, passa a ter uma identificação sua, que não é ruim, porque no mundo virtual tudo é muito frio, né? Você tem a impressão que tem um monte de robô trabalhando lá atrás e as pessoas estão muito carentes desse tipo de contato pessoal. Esse mini case é parte do Impulso Digital, o primeiro reality show sobre empreendedorismo online no Brasil. Quer saber mais? Acesse o site e se inscreva no canal.